Então, na aula passada, nós trabalhamos com pontos e agora a gente vai começar a trabalhar com linhas. A gente vai seguir uma sequência natural aqui para que a gente tenha o entendimento das geometrias aqui dentro do Dynamo. Então, a gente cria listas, através de listas a gente gera pontos e através desses pontos a gente pode também criar linhas até a gente chegar em algum sólido lá, inclusive com geometria bastante complexa. Vamos lá então, pessoal? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso mini curso gratuito de Dynamo, aqui da plataforma Engenharia EAD. É um curso que a gente está disponibilizando integralmente aqui também no YouTube. Deem uma olhadinha nos links da descrição, nós também temos o curso avançado de Dynamo lá na plataforma, o link está na descrição, assim como diversos outros cursos lá voltados ao desenvolvimento de projetos de engenharia, de arquitetura, utilizando processos e ferramentas BIM. Cursos de Revit, TQS, EBERIC, CPCAD, QI Builder, Navisworks, orçamento, planejamento, com MS Project, com Orça Fácil, enfim. É a plataforma mais completa do mercado quando a gente fala de projetos reais e autorais. Pessoal, mas vamos lá, vamos direto aqui. Bom, na aula passada, o que nós fizemos? Nós entendemos os pontos. Então, qual que é a nossa jornada até aqui? Por enquanto é um caminho ainda pequeno, mas a gente vai chegar ali em rotinas mais complexas. Então, primeiro a gente viu a interface, entendemos o Dynamo, entendemos a programação visual, conversamos um pouquinho sobre lógica de programação, entendemos como o Dynamo funciona, depois a gente partiu ali para a criação ali de listas, Antes das listas, na verdade, nós vimos alguns nodes ali, alguns nós, algumas caixinhas dessas aqui mais básicas, para a gente entender o funcionamento do Dynamo. Depois a gente foi para listas e nas aulas passadas a gente viu pontos. Então, como a gente está falando de pontos aqui, a gente está falando de geometria. Uma outra geometria muito importante são as linhas. Com as linhas, eu posso lançar elementos no Revit, eu posso extrair informação dos elementos do Revit, a posição, posso criar aqui elementos extremamente complexos, tá? Toda geometria complexa, ela começa com um ponto, ou com pontos, Então nós temos pontos, depois linhas, essas linhas podem gerar uma superfície, essa superfície pode gerar um sólido, E a partir daí a gente pode fazer praticamente qualquer operação com esse sólido dentro do Revit. A gente pode converter esse sólido em paredes, em fachadas, em paredes cortina, em pisos, enfim. As aplicações realmente aqui são inúmeras, tá? Então aqui o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar com linhas, Chegou o momento de trabalhar com linhas. Pessoal, aqui eu quero fazer o seguinte, Falando de geometria, lembrando que a gente pode vir aqui, botão direito. Geometria não, Isso funciona para qualquer node ou qualquer nó. Se eu digitar aqui line, o que vai acontecer aqui na pesquisa? Line. Ele vai trazer para a gente aqui algumas opções de nodes com a palavra line, ou que vão criar as linhas, Se eu vier aqui e digitar aqui line, o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui para a gente também diversos nós aqui, ou nodes, que tem aqui a função, Tem alguma função relacionada à linha. Ou então, eu sempre posso vir direto no grupo, nesse caso, geometria. Eu tenho aqui, então, a gente vai falar de linhas, Vem aqui em curvas, que são geometrias desse tipo, e aqui eu tenho linhas. Essa rotina aqui, deixa eu voltar aqui. Parece que deu uma travadinha aqui. Realmente ele travou. Então, deixa eu ver, voltou, pronto. Então aqui é o seguinte, Lembra que nós criamos esses nós aqui por dispersão? Nós criamos listas aleatórias na aula passada, tá? Eu deixei a rotina aqui da aula passada. E essa dispersão nós criamos através de uma lista, essa lista virou pontos, e esses pontos aqui, eles foram, aqui através do nó shuffle, eles foram aqui lançados de forma aleatória. Olha só, quando eu tenho aqui line, lembrando que eu tenho o maisinho, eu vou criar. Eu tenho a interrogação, vou fazer uma consulta. Então tá vendo que eu tenho esse daqui, esse primeiro node, o que ele faz? Vamos ler, pessoal, olha só. Cria uma linha de melhor aproximação da dispersão da plotagem de pontos. Eu tenho uma plotagem de pontos? Tenho. Como é que eu faço para poder criar uma linha de melhor aproximação, que tenha o melhor caminho, digamos assim? Eu vou criar vou clicar nele, para ele criar. O que ele está pedindo aqui? Coloca o mouse aqui à esquerda, ponto. O que eu tenho aqui? Ponto. Quando eu ligo aqui, o que acontece? Ele já criou uma linha baseado aqui nesses pontos que nós temos, tá? Então, essa seria aqui a primeira forma de criar linhas baseado nos pontos que eu já tenho. Agora, eu criei aqui baseado em pontos aleatórios. E se eu quiser trabalhar isso de forma coordenada, de forma que eu realmente queira desenvolver uma geometria? Vamos lá.
eu vou primeiro apagar tudo isso daqui e vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui, vamos colocar o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse nozinho que ele vai criar através de um comprimento de um vetor. Ele vai pegar uma origem, ó. Ele vai pegar uma origem, que é o start point, vai pegar uma direção que é através de um vetor, e a gente consegue lançar esses vetores aqui também, e um comprimento. Eu vou fazer do mais básico primeiro. Vou apagar esse nó e eu quero simplesmente uma linha por um ponto de start, né? Start e end. Um início e um fim. Para isso eu preciso do quê? De pontos. Deixa eu vir aqui, ó, rotacionar isso aqui e deixar isso aqui assim, tá? Para trazer esses pontos aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso apertar Ctrl B também, tá? A gente já viu isso antes, né? Para alternar aqui entre manipular aqui os nós, né? Ou então mudar, rotacionar, girar aqui esse meu plano de fundo. Então aqui a gente tem o seguinte. Bom, primeiro vamos fazer isso aqui da forma errada. O que eu preciso? Eu preciso de start e preciso de end. Eu preciso de 2 pontos para criar uma linha. Básico, né? Então o que eu vou fazer aqui? Pessoal, e essa é uma abordagem interessante aqui do Dynamo, porque muitas vezes eu posso começar o lançamento da minha rotina pelo nó final. Por quê? Porque olha só, eu quero criar uma linha, mas não sei como. Não tenho a menor ideia. A gente está fazendo a primeira agora. O que eu venho? Eu venho no nó, pego a linha e vejo o que ele precisa. E assim eu vou desenvolvendo praticamente, né, lá da ponta até o início. Mas eu vou fazer dessa forma mais para ser didático. Então aqui a gente tem o seguinte, start point e end point. Eu preciso entrar com valores para esses pontos, né? Como é que eu crio valores? Eu tenho aqui o meu input, eu tenho aqui, ó, basic. Vamos pegar aqui integer slider. A gente pegou números na aula passada, né? Eu vou configurar esse integer slider para poder dar entrada aqui nas nossas linhas. Eu vou colocar o mínimo 0, o máximo 10. Eu quero que no máximo eu tenha 10 aqui, unidades aqui para poder criar as minhas linhas, tá? Lembrando que as unidades que eu tenho aqui são as mesmas que estão definidas na unidade do Revit. Tem o passo aqui, né, que é o step. Vou fazer isso aqui, ó. Vou apertar Ctrl e vou copiar. Atenção, eu quero um nó em 0, em X, né? Eu quero um nó em 1, em Y. Se eu ligar aqui direto, o que será que vai acontecer? Deu um erro. Por quê? Quando a gente tiver rotinas mais complexas, esses erros vão aparecer com mais frequência, porque é comum errar isso daqui. O que a gente tem que saber é como resolver. Agora aqui, o que nós temos? Ó, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui, ele está pedindo ponto. Eu entrei com o quê? Passei o mouse em cima, ó. Integer. Eu entrei com um número inteiro. Vai dar erro. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, o que ele está pedindo? Ó? O comando ele está pedindo autodesk.designscript.geometry.point. As duas entradas. Só que ele foi chamado, ó, de integer. Então, por isso que ele não funcionou. Então, obviamente, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que entrar com pontos. Como que eu crio pontos? A gente já viu na aula passada. Eu vou vir aqui, ó, em geometria. Vou vir aqui em pontos, ponto. Como eu só quero em X e Y, a gente já viu pontos na aula passada, né? Eu vou colocar aqui, ó, by coordinates X e Y. Eu não quero Z, né? Vou colocar aqui e vou colocar esse 0 em X. Olha só como é que o ponto já foi criado aqui. Agora, quando eu coloco 1 aqui, o que acontece? Em Y ele caminhou 1. Se eu quiser trabalhar 0 aqui e 10 aqui, olha só, coloquei 10 aqui, 10. Se eu quiser trabalhar com X, 10, olha lá onde o ponto foi. E aqui 0, olha só. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto, um único ponto. Deixa eu arrastar para cá. Ó, quando eu venho aqui e ligo esse ponto aqui, o que aconteceu? Por enquanto, nada. Por quê? Porque eu preciso de outro ponto aqui para o final. Eu vou colocar aqui como 0 mesmo, tá? Ó, vou arrastar aqui. Tá vendo que o ponto também caminha. Vou selecionar. Ctrl C, Ctrl V. Copiei tudo aqui. E agora eu vou ligar aqui no endpoint. Vai dar erro de novo. Por quê? Não tem como eu criar uma linha que o ponto, o start point e o endpoint seja o mesmo, né? Então, uma linha ali é uma reta, né? Ou não. Nesse caso, vai ser uma reta. É entre 2 pontos. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ó, em X, eu vou colocar, olha lá, 10. Olha só que interessante. E se eu alterar aqui em Y, o que acontece? Olha lá que interessante. Estou trabalhando com linhas. Toda forma complexa começa dessa forma, ou de uma forma muito parecida. Se eu quiser vir aqui, ó, e fazer o seguinte, o que eu tenho aqui agora? Ó, eu tenho uma linha formada por 2 pontos e 4 coordenadas. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V.
Vou criar daqui para cá. Só que agora o que eu quero? Ó, aqui. Eu quero... Aliás, vamos fazer diferente isso aqui? Vamos fazer diferente, ó. Que ponto que é esse? Tá vendo? Quando eu coloco... quando eu clico aqui no meu Node, ele vai selecionar o elemento que está aparecendo aqui. Para vocês pode ficar difícil de enxergar agora, porque o nozinho aqui está pequeno, o ponto está pequeno, né? Mas eu vou fazer o seguinte, tá vendo? Ele está selecionando aqui. Eu quero um outro ponto, vou apertar Ctrl aqui, ok? Só que eu quero que, na verdade, ó, esse ponto aqui seja o início, certo? Ó, coloquei aqui de novo, tá vendo o ponto? Ó? Esse aqui é um ponto e esse aqui é outro ponto. Na verdade é o mesmo ponto. Na verdade se trata de outro ponto, né? O que eu vou fazer aqui então? Ó? Eu quero agora um outro ponto, que é o quê? 10 e 10. Vou selecionar, vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Vai ficar mais claro isso agora, tá? Agora eu quero 10 em X e 10 em Y. Por quê? Eu quero um ponto lá na frente, ó. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo aqui, ó? 10 e 10, certo? Olha lá o ponto onde é que está. Criou um ponto ali, né? Como é que eu faço para criar uma linha? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó, agora o Start Point é esse, certo? E o End Point é esse aqui. Selecionei, ele ficou azul. Que ponto que é esse? Esse. Selecionei, ele ficou azul. Selecionei a linha, olha lá. Tá vendo? Ó? A linha ficou essa aqui. Tá selecionada, tá vendo? Ficou em azul. Pessoal, e assim, ó, eu vou deixar para vocês agora completarem esse quadrado. O que a gente tem aqui agora? Para poder... o Dynamo é assim, tá, pessoal? É prática. É fazer, 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 praticar, até a gente chegar em rotinas mais complexas. A gente está seguindo uma jornada aqui. Então aqui, ó, qual que vai ser a próxima linha? Eu tenho que colocar um ponto quanto aqui, ó? Eu tenho que colocar 0 em X e em Y eu vou colocar 10, né? Que ele vai caminhar para cá em Y e depois eu crio uma linha que vai pegar esse ponto e esse ponto aqui. Para fazer esse ponto aqui ficar na ordem, você pode jogar também um outro ponto aqui de origem para poder fazer a linha daqui para cá. Qual que vai ser a linha daqui para cá? Vai ser então aqui 0 e 10, 0 em X, 10 em Y, e o ponto de origem, o que ele faz? Ele vai criar um outro pontinho aqui, né? E aí você coloca o final, o endpoint, aqui dessa linha para poder fechar o quadrado, tá certo? Pessoal, primeiro contato nosso com linhas aqui, né? A gente já está trabalhando em geometrias. Nas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar com superfície, para depois a gente converter tudo isso aqui em um sólido. Até a próxima aula, um grande abraço, muito obrigado por acompanhar aqui mais uma aula, né, desse mini curso gratuito, e vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem aí, fazer os comentários de vocês aqui também no vídeo. Um grande abraço e até mais!